Olá, meu nome é Caroline, eu sou psicóloga, sou pedagoga, mestre em psicologia pela UFRJ, além de pós-graduada em neuropsicologia, em TCC, que é terapia cognitivo comportamental para crianças e adolescentes, e sou aí fazendo a pós-graduação em Libras para docência e interpretação, tá? Essa foi minha última pós-graduação. Hoje eu queria conversar com vocês sobre o SUS. Como que é esse o SUS para todos? E como que a gente pode pensar nesse SUS para todos, pensando nas pessoas com surdez? A gente entende aí que a deficiência auditiva ela é muito ampla, né? A gente tem a deficiência auditiva unilateral, que é quando a perda auditiva só de um dos lados do ouvido, bilateral, os dois ouvidos. A gente tem a perda auditiva leve, que é aquela senhorinha que já está perdendo a audição, a moderada, e a severa e a profunda, que é a que a gente chama realmente de surdez, tá? E dentro desse grupo da surdez, a gente também tem uma amplitude aí de pessoas. A gente tem pessoas que já nasceram com surdez, e aí muitas vezes essa pessoa vai optar pela Libras como uma língua de comunicação, porque ele é muito mais visual, então muito mais fácil de entender. A gente tem ali a pessoa que perde a surdez após aprender a falar ou após a escrever, tá? A gente tem esses três tempos. E aí, como que a gente diferencia também como que a pessoa vai trabalhar essa surdez? Ela vai optar pela reabilitação, por usar um aparelho auditivo? Mas muitas vezes o aparelho auditivo não resolve 100%. E aí a gente tem a Libras como uma forma de comunicação. E como você sentiria se ninguém compreendesse o que você está falando? Você vai ao médico e ninguém entende o que você está dizendo. Como eu falei antes, né? Muitas pessoas perdem a audição antes mesmo de aprender a escrever. E aí esse processo de escrita fica muito mais difícil, porque a gente sempre aprende assim, né? B mais A igual a Bá, sonzinho da letra. E não tem som. Como que a gente vai aprender a escrever? É uma outra língua, diferente da Libras. Então, assim, o processo de escrita é muito mais diferente, muito mais difícil para essas pessoas. É possível deles aprenderem a escrever, mas é um processo mais difícil. E aí essa pessoa tem muito mais facilidade de falar na sua própria língua. Mas nem todos, o médico não sabe, o enfermeiro não sabe comunicar com aquela pessoa. Quem é a pessoa surda? Então, ó, já com essa ideia que eu falei para vocês, como que a gente vai pensar o SUS a partir dessa ideia, conhecendo o SUS que a gente conhece, né, que é o SUS realmente para todos. E aí conhecendo também que nem todos sabem Libras. Eu acredito que muitos de vocês estão me ouvindo aqui e não conhecem a Libras, não sabem os sinais em Libras, né? E aí lembrando também da minha introdução, pensando aí a surdez como não apenas uma deficiência auditiva, porque deficiência auditiva existem várias aí, vários tipos, subtipos, né? É uma identidade mesmo, porque eles têm uma língua própria, eles tendo uma língua própria, eles têm uma identidade própria, eles têm uma cultura própria. A língua ela forma a cultura. Nós somos brasileiros porque falamos português e falamos português dessa maneira. Se falássemos português de Portugal, seria diferente. Se falássemos inglês, seria diferente. A gente sabe, por exemplo, que saudade é uma palavra que só existe no nosso idioma. Então, assim, é um sentimento que a gente vive, sente, pautado por uma palavra criada do português. Olha só quão forte é a língua. E ela é completa e hoje reconhecida legalmente. A Libra já tem as línguas de sinais, isso também é importante. Libra significa língua brasileira de sinais. Nos Estados Unidos vai ser outra língua de sinais. Na França vai ser outra língua de sinais. Em Portugal vai ser outra língua, embora seja um país que fala português igual nós. Então, cada país tem a sua. E em 1880, a Libras ela nasceu lá na época de Dom Pedro. Então, quase nasceu junto com o português indo para cá, né? Dom Pedro trouxe um francês para ensinar a língua francesa de sinais. E como a língua ela é viva, foi nascendo daí a língua brasileira de sinais, a partir da língua francesa de sinais. Muitas línguas nasceram da língua francesa, tá? Então tem muitas coisas muito parecidas. E aí essa pessoa vai ensinando, só que em 1880 houve um congresso em Milão,
onde aboliu todas as línguas de sinais. Não tinha um surdo nesse congresso, mas aboliram a língua de sinais. E abolindo a língua de sinais, muitas pessoas não se beneficiaram. Entendiam naquela época que só a fonoaudiologia servia, só para o processo de oralização servia. O processo de oralização é possível e é muito utilizado hoje, mas cada um tem o direito de escolher a sua própria língua. Então, assim, se a pessoa quer falar Libras, quer se comunicar em Libras, quer falar, é um direito de cada um, tá? Porque, assim, às vezes a gente acha, a pessoa já nasce sabendo Libras. Não, ela vai aprender na escola, vai aprender com a família, assim como nós aprendemos com a nossa família o português. Mas é só ele fazer leitura labial que ele consegue entender. O processo de leitura labial não é tão simples, né? Nós, ouvintes, não sabemos fazer leitura labial. E o surdo é a mesma coisa. E nem todos os surdos gostam aí de usar o aparelho auditivo. Eu chamo de surdo, você pode achar um pouco estranho, mas muitas vezes a pessoa surda prefere ser chamada assim, para mostrar a sua identidade, a sua cultura. Todos esses pontos que eu falei anteriormente, todos esses aspectos. Então, assim, é cultura, surdez, Libras, língua é cultura, é identidade. E para demarcar essa cultura, a gente chama de surdo. Se agora vamos a um exemplo fictício aí. Se um paciente estrangeiro chegasse falando apenas japonês, como seria o atendimento? Ele diria ali, aconteceu um acidente, ele chegou, o Brasil está doente, precisa de um atendimento. Como seria esse atendimento? E como então a gente acredita que vai ser tudo bem um atendimento com uma pessoa surda? A pessoa surda tem uma outra língua, né? Uma outra língua, reconhecida com uma gramática própria, com uma estrutura própria. Para exemplificar essa questão da, da gramática, imagine você indo no hospital, mas a cena. Então, muitas vezes vai aparecer primeiro o hospital e depois você indo. Então, a Libras, ela se constrói a partir dessa visão bem, bem visual mesmo. Então, aí, hospital, a gente faz sinal de hospital, muitas vezes, em vez de eu fui ao hospital, que seria a frase em português, fica assim, hospital, eu fui. Porque, né, visualmente, a gente primeiro tá ali, visualiza o hospital e a pessoa se aproximando do hospital, ou você se aproximando do hospital. Então, hospital, eu fui, tá? Então, assim, é uma língua muito mais visual. E aí, esse atendimento, ele acaba sendo prejudicado, porque aquela pessoa tem uma outra estrutura de língua, tem duas pessoas de línguas diferentes ali, que um conhece muito pouco da língua do outro, e como que a gente vai entender o que que aquela pessoa está sentindo, o que que ela está passando, e informar, comunicar que aquela pessoa está passando aquilo ou aquilo outro, né? Como que vai ser? Não vai ser tranquilo. E por isso que é tão importante a Libras. Quais foram os marcos legais em relação a isso? Em 2002, a gente tem aí a lei que reconhece a Libras como meio legal de comunicação. Também em 2005, esse decreto aí trouxe muitos outros benefícios para Libras. Então, nós tivemos aí formação em Libras, que todos os cursos de licenciatura têm que ter Libras, o curso de fonoaudiologia tem que ter uma disciplina em Libras, obrigatório. Todos os outros cursos têm que ter em forma optativa a disciplina de Libras. Garante a acessibilidade comunicacional. A gente tem a lei da inclusão aí também, vou falar daqui a pouco, que fala sobre a inclusão das pessoas com deficiência. E a gente fala de muitas barreiras, né? Mas às vezes a gente pensa só as barreiras arquitetônicas. Ah, não tem rampa. Ah, não falta braille, falta aquele piso tátil. Mas comunicação também é uma barreira que traz muitos prejuízos. Principalmente quando a gente vai pensar no campo da saúde. E a gente precisa realmente pensar muito nisso. Então, esses são dois decretos que vocês podem pesquisar depois. Temos a Lei Brasileira da Inclusão, que garante o atendimento acessível, a eliminação de barreiras comunicacionais, o direito à autonomia, que a gente muitas vezes vê que as pessoas com deficiência ficam muito à mercê da família. E a família tenta ali, suprir as necessidades daquela pessoa e não tem autonomia aquela pessoa. A gente precisa realmente gerar e garantir a autonomia. A lei de 2005 ainda prevê que os lugares de saúde devem ter um intérprete
As pessoas, as crianças na educação devem ter intérprete e um profissional que eles têm direito de ser atendido em sua língua. Na saúde, a gente ainda não viu isso como realidade. Na educação, a gente já vê muitas crianças com um intérprete de Libras na escola, mas na saúde ainda não é uma realidade. Constituição Federal. A gente tem os princípios norteadores do SUS, né? E pensando tudo isso que eu falei até agora, como que a gente vai pensar esses três princípios norteadores? A gente tem a universalidade, a integralidade e a equidade. Universalidade para todos, integralidade em todos os âmbitos de nossa vida, saúde, biopsicossocial, né? Saúde, o corpo, psico, a mente e social. E equidade. Equidade não é igualdade. Aquele que precisa, cada um precisa na sua modalidade. Eu gosto muito de uma imagem que tá três pessoas tentando ver através do muro ali uma partida de futebol. E tem três caixas. Se a gente for igual, a gente vai dar uma caixa para cada um. Mas o mais alto vai conseguir ver tranquilamente, nem precisa da caixa. O mediano vai conseguir ver. E o baixinho, uma caixa não vai adiantar. Então, a gente precisava de duas caixas para aquela pessoa que é menor, uma caixa para aquela que é média, e não precisa reservar nenhuma caixa para aquele que é mais alto. Então, isso é a equidade. Então, nós temos as barreiras da comunicação. E quais são essas barreiras que a gente encontra hoje no SUS? Profissionais que não conhecem a Libras, raros os profissionais que não conhecem, que conhecem a Libras, né, que se comunicam em Libras dentro do campo da saúde. E aí isso vai gerar uma dependência da família. Então, passei mal, minha mãe tem que ir junto comigo. Aí vamos pensar assim, né? Uma menina vai com o responsável, com o pai, com a mãe, já numa consulta com o ginecologista. O rapaz vai com a mãe ali no urologista, vai com a esposa. E aí, quando a gente vai pensar em psicólogo, como que vai com a família ali no psicólogo, no psiquiatra, numa coisa mais de saúde mental? É muito complicado, não dá para pensar que, tá tudo bem, tá com a família. São situações muito delicadas. E aí, assim, a família, muitas vezes, nem a família sabe Libras direito. Então, nem a família sabe ali comunicar, às vezes faz uma comunicação muito caseira ali. Então, assim, a gente precisa realmente melhorar essa comunicação com essa pessoa e garantir o direito que ela tem. E aí aquela formação fica truncada, porque a pessoa passou para a família, que passou para o médico, e aí o médico não consegue passar direito, o enfermeiro não consegue passar direito aquela informação, o farmacêutico não consegue, o nutricionista não consegue passar direito aquela informação, e aí ele não consegue entender, e aí não consegue entender, e vira essa bola de neve. A gente também tem as barreiras atitudinais. Igual eu falei, a gente sempre está com a família, isso não gera autonomia para aquele sujeito. E aí, quando o médico vai falar, o profissional de saúde vai falar, ele não fala diretamente para a pessoa, ele fala com a acompanhante, ó, fala com ele isso e isso, ó, ele precisa isso e isso. E infantiliza muito, né, a pessoa surda. Parece que ela não sabe, ela não tem autonomia sobre a sua vida, sobre as suas escolhas, sobre o que ela precisa de fato fazer. E isso é muito ruim. E aí, às vezes, também, eu sei o que que é, já faz aquele atendimento com pressa, para sair daquela situação desconfortável. Que de fato é uma situação muito desconfortável. A gente tem acesso à nossa incapacidade, né? Que tem um sujeito ali brasileiro que não se consegue comunicar. E assim, a gente acaba querendo fugir daquela situação e faz com pressa. Uma coisa com pressa nunca é de qualidade. Assim, essas duas barreiras é o que a gente encontra muito. E as institucionais. Não tem nem cargo hoje de intérprete dentro do campo da saúde. Né? No hospital tal tem um intérprete. Às vezes tem cidade que disponibiliza centrais de intérprete, isso já é um avanço muito grande. É, Temos aí também a questão da falta de materiais acessíveis. Às vezes a gente tem conteúdo, um vídeo, uma explicação, uma propaganda, e nem sempre tem intérprete.
Hoje a lei de 2005 também fala sobre isso, que toda propaganda eleitoral e toda comunicação do governo tem que ter ali o intérprete de Libras. Então você sempre vai ver ali o intérprete ali no cantinho. Bom, pessoal. E aí a gente também tem equipe sem capacitação, porque não entende essa questão que a Libras é também. É, ela é uma língua que constrói uma cultura, que constrói uma identidade. Não é só apenas uma língua, uma forma de comunicação, uma ferramenta. Ela realmente constitui aquele sujeito e precisa ser respeitada, precisa ser entendida. Não é só saber Libras, mas entender que isso constrói aquele sujeito. E aí, quais são as consequências dessa exclusão? A gente tem diagnósticos equivocados. Muitas vezes a pessoa acha que é uma coisa e é outra, porque ela não conseguiu explicar o que estava sentindo, e o médico não conseguiu entender e explicar o que estava passando. Baixa adesão ao tratamento, porque se eu não sei o que eu estou passando, para que que eu vou. Para que que serve aquele. Se eu não entendi para que serve aquele medicamento, para que que serve aquela postura, eu não vou me interessar e acabo não tendo adesão naquele tratamento. Acaba gerando um medo de procurar serviço. Às vezes a pessoa realmente precisa, mas será que ela vai ser atendida bem, entendida bem? E aí ela fala, vou deixar para lá, daqui a pouco melhor, daqui a pouco sai. E aí só vai procurar o atendimento médico realmente quando está lá na frente. E a violação de autonomia do paciente. Igual eu falei, muitas vezes não respeita, não trata aquela pessoa como realmente um sujeito, dono de si, e tem autonomia, mas como aquela pessoa infantilizada que não sabe de nada. E aí a gente pode pensar em uma situação que acontece muito aí nos hospitais, né, nos atendimentos. Uma pessoa com surdez, ela pode assinar um termo que ela não compreendeu completamente? Isso é ético? Isso é certo? Isso é justo? Né? As orientações precisam ser recebidas e entendidas para realmente saber se aquela pessoa está de acordo. Se ela não entendeu aquele tratamento, como que ela vai aderir àquele tratamento? Né? Uma cirurgia que aquela pessoa precisa passar, como que vai ser? Se ela não entendeu de fato aquela cirurgia. São coisas que a gente precisa pensar e são consequências dessa exclusão. Exclusão através da língua, tá? E como que a gente pode tornar esse SUS mais inclusivo? Atitudes simples que fazem toda a diferença. Olhar para a pessoa surda, falar diretamente com ela. Às vezes você nem sabe Libras ainda, mas vai que aquele surdo sabe realmente fazer uma leitura labial, você consegue falar diretamente com ele, não precisa ser com o responsável dele, né? Com aquela pessoa que está acompanhando ele. Utilizar recursos visuais, isso ajuda muito. Então, esse remédio é para isso, esse remédio é para aquilo, de manhã, de tarde, de noite, ajuda muito. A Libras, ela é muito visual, o mundo do surdo é muito visual.
ele não é auditivo igual o nosso, né? Não é através dos sons, é através das imagens. Escrever informações importantes. Se você identificou que aquele surdo é alfabetizado, então utilize esse recurso para realmente comunicar. Confirmar a compreensão. Ele realmente entendeu? Pede para ele te explicar, pede para ele falar o que ele entendeu. E, claro, aprender Libras. Pelo menos sinais básicos. Sinais básicos você não vai conseguir compreender. É tema de comunicação longa que requer na saúde. Então, é sempre bom ter um conhecimento vasto da Libras. Mas, se você aprender o básico, já vai fazer toda a diferença. E você vai querer aprender cada vez mais coisas em Libras, tá? Então, vamos aprender alguns sinais básicos. Sinal de nome, é isso aqui. Dois, nome. Nome, tá? E aí, nome, a gente vai fazer a dotiologia, daquele A de amor, B de baixinho, quem lembra aí da Xuxa. Você vai fazer seu nome. Meu nome é Caroline. Dois L's, ele rasga. Ou pode ser assim. Mas a gente faz assim. Caroline. E aí, a gente tem um sinal dentro da comunidade surda, como é uma comunidade muito visual, cada pessoa tem o seu sinal. O meu é aqui na altura do peito, tá? Dor, a gente faz aqui, isso daqui senão é a configuração do F, tá? Dor. Remédio, a gente pega a pílula e joga na boca. Remédio. Médico. Médico. Enfermeiro. A gente tem aqui no pulso e faz a fixa. Enfermeiro. Exame, a gente está pesquisando alguma coisa. Exame. Vacina. Vacina. Joia? Vamos de novo. Nome, dor, remédio, médico, enfermeiro, exame e vacina. Joia? E sinal, aí que eu falei a diferença do nome pro sinal. Perfeito? Agora vamos pensar num caso, né? Para a gente realmente trazer para a nossa realidade aquilo que a gente está aprendendo aqui. Uma mulher surda procura uma unidade de saúde. Uma forte dor abdominal. Não há intérprete disponível. Como a equipe pode garantir um atendimento humanizado a essa pessoa? Não tem ninguém que sabe Libras. A gente pode utilizar ali aqueles recursos que eu falei antes, né? O ideal é que todo mundo saiba um pouquinho de Libras. Mas vamos lá, olhar para a pessoa, falar diretamente com ela, utilizar recursos visuais, escrever ali informações importantes. Mas quando é coisa mais grave, nada substitui o acesso a Libras, tá? Que é a forma daquela pessoa realmente se comunicar e entender o que ela está passando. Joia? Então, qual que é o papel do profissional de saúde? É entender que assim, a inclusão ela não vai depender apenas da pessoa com surdez. É responsabilidade do serviço de saúde garantir essa inclusão. E a inclusão a gente não pode pensar só na rampa, só no piso tátil. A gente precisa realmente pensar nas barreiras comunicacionais. E isso é interessante pensar também, que às vezes a gente não pensa na inclusão, né? A gente só pensa na estética. Eu vejo muitas vezes o piso tátil, aquele piso para pessoa com cegueira, que acaba em outro lugar, assim, não é realmente funcional para o piso tátil. É um piso que às vezes tem uma coisa em cima do piso tátil. A gente realmente precisa entender como que é a inclusão, como que acontece a inclusão, para que serve a inclusão. E a acessibilidade é um direito e não um favor. Às vezes a gente fala, eu estou fazendo um favor para você não está. É um direito que eu tenho e a gente precisa posicionar realmente assim. E ter sempre a consciência que quando a comunicação falha, o cuidado também falha, tá? E a gente está aqui no SUS, a gente acredita o SUS, o cuidado é para todos, e não dá para a comunicação falhar, não tem como ter essa quebra de comunicação. Falar sobre a inclusão da pessoa surda no SUS não é apenas discutir Libras, é defender a cidadania, a autonomia, que eu falei bastante aqui hoje para vocês, a dignidade e o direito de cada pessoa ser compreendida em seus momentos de maior vulnerabilidade. Queria agradecer, então, a atenção de todos. Qualquer coisa, me procure nas redes sociais, me procure aqui, tá? É, Queria agradecer realmente por todos, pela atenção de todos, ok?
continue estudando, estudem sobre a Libras, que vocês vão gostar bastante.